Meus irmãos, eu trago de Deus, abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Amém? Lucas 19. Quem quiser pode acompanhar aqui no telão também. Mas é bom você abrir a sua Bíblia aí, viu? O seu tablet, seu telefone. Eu ainda prefiro a Bíblia de papel. Sou antigo, né, irmãos? Mas eu ainda prefiro a Bíblia de papel. Aleluia. Às vezes eu vou fazer visita, né? Em alguns lugares que eu vou, eu levo a minha Bíblia desse tamanho. Quando eu chego, a pessoa já olha para minha mão, aquele livro desse tamanho. Mas só não é rosa, né, irmão? Mas o tamanho é igual. Gente, acharam? Amém? Amém. Diz assim, Lucas 19, acompanha a leitura comigo, em nome de Jesus, diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã através da sua palavra. Ministra, querido Espírito Santo, poderosamente aos nossos corações. Domina as nossas mentes nessa manhã, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que no abrir e fechar dos meus lábios nessa manhã não seja eu o homem, mas que seja o teu Santo Espírito a falar a cada coração, a cada vida de maneira singular. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. E nós oramos ao Senhor no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu posso ouvir um graças a Deus? Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é como ser grande sendo tão pequeno. Como ser grande sendo tão pequeno. A palavra fala sobre a história de Zaqueu. Zaqueu era publicano, ou seja, chefe dos cobradores de impostos. Um homem mal visto, um homem odiado pela população. Toda vez que você via Zaqueu, ou que Zaqueu era visto, o povo já pensava, lá vem o cobrador de imposto e eu já vou perder alguma coisa para ele. Então ele era muito mal visto também porque ele não cobrava o imposto devido, ele defraudava as pessoas. Ele cobrava além daquilo que as pessoas poderiam pagar, ou teriam o necessário ou o correto a ser pago. Zaqueu, ele possuía algumas marcas. Ele era ladrão, que ele roubava os outros. Ele era mentiroso, ele mentia para as pessoas. Ele era enganador, ele enganava o povo. E Zaqueu, ele era rico porque ele roubava os pobres. Ele enriquecia da pobreza dos outros. Não tem coisa mais maldita ou dinheiro mais maldito do que você enriquecer ilicitamente. E Zaqueu, ele era esse publicano, cobrador de impostos, ladrão, mentiroso, roubava todo mundo, inclusive os pobres.
Zaqueu também, o texto diz que ele tinha uma marca não só no seu caráter, mas ele também tinha uma marca no seu corpo físico. A Bíblia diz no versículo 3 que ele tinha baixa estatura. Há alguns eruditos, teólogos, estudiosos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que dizem que Zaqueu era um anão. Porque o texto diz que ele era de baixa estatura. Então ele tinha essa marca no corpo dele. E o texto diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Zaqueu, ele procurava, ele havia ouvido falar de Jesus e ele já estava procurando. O texto fala, procurava ver quem era Jesus. E aqui que a vida de Zaqueu começa a mudar para melhor. Aqui que a vida de Zaqueu, aqui que essas marcas de Zaqueu começam a ser transformadas, começam a ser mudadas. Primeiro, quando há o interesse da gente ver, saber e conhecer quem é Jesus, a nossa vida já começa a mudar. Só porque houve o interesse nele de procurar ver quem era Jesus, a vida dele já começou a mudar. E eu aprendo algumas coisas com Zaqueu. Zaqueu era um homem pequeno, de baixa estatura, que tinha marcas horríveis na sua vida, o seu caráter diminuía muito mais ele já era pequeno em estatura, porém, o seu caráter e a sua função como chefe dos publicanos, cobrador de impostos, já diminuía muito mais o seu tamanho. Porém, ele começa agora a ter uma atitude porque ele procurou saber quem era Jesus, que agora vai transformar Zaqueu, um homem de estatura pequena, mas um homem grande diante do povo de Deus. Amém. E aqui eu quero aprender com vocês, compartilhar com vocês algumas atitudes que Zaqueu teve de como ser grande, mesmo sendo tão pequeno. E a primeira coisa que Zaqueu ele faz para começar a mudar de vida, para começar a ter marcas transformadas, uma marca nova na vida dele, primeira coisa que eu aprendo com Zaqueu aqui, que ele aproveitou as oportunidades. Versículo 1, olha o que diz o texto. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Essa seria a última vez que Jesus iria passar por Jericó. Gente, aproveite bem as oportunidades. Se esse é o culto que Deus te trouxe aqui hoje, aproveita essa oportunidade, porque você não sabe o dia de amanhã. Zaqueu não ia passar, Jesus não ia passar mais por Jericó. E Zaqueu não ia ter mais a oportunidade de ver Jesus passando por ali. Então ele aproveitou bem a oportunidade. Eu aprendo também aqui sobre aproveitar as oportunidades. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não procrastine mais. Procrastinar é adiar as coisas. É sempre deixar para depois, deixar para amanhã, deixar para depois, deixar para amanhã. Tem pessoas que são procrastinadoras. Os procrastinadores sempre dizem, depois eu faço, amanhã eu faço. Tem gente que desde o ano passado está falando que vai fazer uma coisa, acabou o ano, você não fez, esse ano começou e você ainda não começou a fazer. Para de procrastinar, começa a fazer em nome de Jesus. Se move, dá o primeiro passo, deixa de procrastinar, deixa de adiar, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Hoje você está com saúde, hoje você está numa nação que te possibilita fazer coisas que no Brasil você jamais poderia fazer, ou no seu país de origem que você jamais poderia fazer. Então aproveita essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, Zaqueu, ele aproveitou a oportunidade e não procrastinou. Deixa eu falar uma coisa para vocês nessa manhã. Existem oportunidades que são únicas em nossas vidas. Existem oportunidades que são únicas e exclusivas, que não teremos outra semelhante àquela. Já aconteceu isso com você? Você já teve uma oportunidade na sua vida que nunca mais ela se repetiu? Que você nunca mais teve uma outra oportunidade igual àquela oportunidade que você teve? Pensando de maneira diferente, você já viu aquela oportunidade que você teve e você perdeu aquela oportunidade e ela não se repete na sua vida? Ela passou? Você deixou passar a oportunidade? O pior arrependimento não é daquilo que fazemos, é por aquilo que deixamos de fazer.
porque perdemos a oportunidade de fazer. Não perca a oportunidade. A Bíblia fala, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Havia um gigante chamado Golias afrontando o povo de Deus 40 dias. Quantos dias? 40 dias o inimigo se levantou para afrontar o povo de Deus. O exército de Israel, ninguém descia para lutar contra os gigantes. Guerreiros, homens preparados, especializados para a luta. Ninguém descia para lutar com os gigantes. O gigante descia no vale, olhava para a colina, estava lá o exército de Israel, atrás o exército dos filisteus, representado pelo gigante, e o gigante gritava, não tem homem aí, não? Cadê o Deus de vocês, que não tem um homem aí para lutar comigo? Aí o Golias falava assim, olha, manda um homem para lutar comigo, se eu perder, nós vamos servir vocês, mas se vocês perderem, vocês vão nos servir. E Golias afrontava, e aí veio Davizinho trazer a quentinha para os irmãos. Ele veio trazer a marmita para os irmãos que eram soldados. E aí ele escutou aquele gigante afrontando. Aí Davi, pastorzinho de ovelhas, escuta aquilo e ele fala, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Ah, irmãos, a gente não pode aceitar ninguém falar do nosso Deus de qualquer maneira. De maneira nenhuma. Aí a segunda pergunta que ele faz, olha aqui a oportunidade, olha para mim, presta atenção, olha a oportunidade. O que vão dar para quem matar esse gigante? Aleluia. Aí falam para ele, olha, vai estar livre de imposto, olha que maravilha. Vai estar livre de fazer o táxi, vai estar livre de pagar o imposto, e mais, vai casar com a filha do rei. Aí ele falou, uau, é agora! Aí o que aconteceu com Davi? Oportunidade. Eu já matei um urso, já matei um leão, vou matar esse gigante, não na minha força, mas pelo nome do Senhor. Eu vou pegar essa oportunidade. Irmãos, existe oportunidade na nossa vida que aos olhos naturais nós não temos condições de fazer, mas no nome do Senhor a gente faz. Existem lutas, batalhas que nós enfrentamos e entramos, que às vezes acontece alguma insegurança, algum medo que trava, que faz a gente parar. Mas na nossa força a gente para. Mas no nome do Senhor dos Exércitos a gente avança. Foi o que Davi fez. Aí o rei quis botar uma armadura em Davi e falou, contra esse gigante você não pode lutar. Primeira coisa que o inimigo vai fazer, tentar arrancar a sua fé e a sua coragem. Você acha que o inimigo não tentou arrancar minha fé e a minha coragem da gente dar esse passo do templo novo? Tentou. Mas eu falei para Deus, Senhor, eu não estou fazendo isso no meu nome, eu estou fazendo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É no teu nome que nós estamos avançando. Já é a segunda coisa que aconteceu. Saul, o rei, com medo do gigante, fracassado, quis botar a armadura dele em Davi. Transferência de fracasso. Transferência de fracasso. Davi falou, não dá para lutar com essa armadura, não. Eu não quero essa sua armadura, porque se a sua armadura fosse suficiente, você mesmo ia lutar. Então eu vou lutar com aquilo que Deus me deu. E o que eu sei fazer é guerrear com umas pedras e com uma funda. E com a fé que eu tenho. Louco, aleluia. Gente, crente é doido. Crente é louco. As nossas armas, todo mundo esperava ele ir com uma espada com escudo. Mas a Bíblia diz que as armas das nossas milícias não são naturais, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as barreiras e as fortalezas do diabo. Amém? Então as nossas armas são armas espirituais e Davi pegou aquela oportunidade e foi lá, matou o gigante. Nós já conhecemos a história, eu não vou ter muito tempo para falar tudo. E é o seguinte, irmãos, ele pega 5 pedras lisas do ribeiro. Quantas pedras? 5. Mas não foi só uma que ele derrubou o gigante? Você sabia que Golias tinha umas 4 irmãos gigantes? Sabe o que isso significa? Quando você começar a fazer uma coisa, faz calculando tudo que você está fazendo, pensando sobre tudo que você está fazendo, pensa no agora e pensa no que pode vir depois. Porque tudo que a gente faz tem consequência. Amém, irmão? Amém. Então planeje bem. Calcule bem o que você está fazendo. Saiba onde você está entrando e o que você está fazendo. Ele pegou 5 pedras, matou o gigante, não matou? Aí quando
quando ele deu a pedrada aqui, o gigante caiu, o que ele faz? Ele pega a espada e corta a cabeça do gigante. Davi, quando o gigante caiu, se ele fosse um irresponsável, ele começava a gritar, pular, porque o povo começou a celebrar. O exército começou a gritar a vitória quando viu o gigante cair. Mas a Bíblia diz que Davi correu até o gigante e arrancou a cabeça dele. Sabe qual é o ensinamento? Não pare até tudo estiver concretizado. Amém. Até você ter certeza de que está feito, de que está eliminado, pronto. Agora sim. Aí você pega o troféu e levanta. Aleluia. Você sabe o que Davi levantou, não sabe? A cabeça do gigante. E levou a cabeça do gigante para casa como prêmio. O troféu dele foi a cabeça do gigante. Mas o prêmio foi casar com a filha do rei e ficar livre de impostos. Aleluia. Numa oportunidade, a vida dele mudou. Quem está entendendo? Aproveita as oportunidades. Segunda coisa que Zaqueu fez. E sobre a oportunidade, eu tenho uma frase aqui de Martinho Lutero. A oportunidade perdida é uma dádiva recusada. Eu vou repetir. Quem falou isso foi Martinho Lutero. A oportunidade perdida é uma dádiva recusada. Então não perca as oportunidades, aproveite bem a oportunidade. Zaqueu aproveitou aquela oportunidade. Segunda coisa que eu aprendo de como ser grande, mesmo sendo tão pequeno. Saia do lugar que limita a sua visão. Olha o que diz o texto no versículo de número 4. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore, a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Me ajuda aí, fala para alguém. Se você tiver que subir na árvore, suba na árvore. Por que ele subiu na árvore? Porque ele tinha baixa estatura, tinha muita gente, ele queria ver Jesus, ele subiu na árvore para ele ter uma visão privilegiada. Ele subiu na árvore para que ele pudesse ter uma visão periférica de tudo que estava acontecendo, olha. E ele vê Jesus. Então, saia do lugar que limita a sua visão. Existem pessoas que não conseguem ver um palmo na sua frente. A Bíblia fala, segundo Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17. A Bíblia diz que o exército inimigo veio e cercou o profeta Eliseu. E aí o moço, o discípulo Geazi, falou, nossa, hoje a gente morre. Tem muitos carros e cavaleiros nos cercando. E aí o profeta fala para Geazi, Geazi, se acalma, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Geazi falou, mas eu não estou vendo nada, porque a pessoa natural não consegue ver nada. Mas aí o profeta orou, e Deus abriu os olhos espirituais do moço. E quando Deus abre os olhos espirituais de Geazi, ele vê na retaguarda do exército inimigo o exército de Deus. Ele vê carros e cavaleiros de fogo, de Deus. E aí ele falou, agora sim, agora eu vejo que Deus está conosco. Então saia do lugar que limita a sua visão. Se você olhar naturalmente, você vai olhar o inimigo e o problema, mas se você olhar com um olhar espiritual, você vai entender que por trás desse problema tem o Senhor. Te dando uma oportunidade para adestrar você, para te preparar, para te fortalecer, para te renovar, para aumentar a tua fé, para fazer de você uma pessoa melhor, para te capacitar, para ser um solucionador de problemas. Tem um livro chamado Problemas. Quem conhece esse livro? Só minha esposa, meu Deus. Esse livro, ele fala exatamente que nos problemas você encontra uma oportunidade de se aprimorar. Você encontra uma oportunidade de crescer. Porque quem tem habilidade para resolver problema nunca estará no mesmo lugar onde as pessoas que estão no lugar de conforto. Eu vou repetir isso aqui. Quem tem habilidades para resolver problemas nunca estará no mesmo level, no mesmo nível, no mesmo lugar das pessoas que estão no lugar de comodismo, de conforto. Sempre vai estar além. Sempre será uma pessoa que
vão demandar mais coisas para ela. Sabe por quê? Porque ela tem habilidade para resolver problema. Tem gente que vê o problema e foge de problema, que não quer, está trabalhando, está numa empresa, é remunerada, e vê o problema, problema. Irmão, vê no problema uma oportunidade para você crescer. Aleluia. Sai do lugar que limita a sua visão. Pega os problemas e vê nos problemas oportunidade de crescimento, oportunidade de promoção, oportunidade de conhecimento, coisa que ninguém nunca vai roubar de você, é o seu conhecimento. Mas sai desse lugar que limita a sua visão, cresce, prospera, avança, porque quando você tiver habilidade para resolver esses problemas, daqui a pouco você vai deixar de ser funcionário e vai ser o dono do negócio. E se você é o dono do negócio, quanto mais problemas existir, mais habilidade e sabedoria você vai ter para crescer. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, então, sai do lugar que limita a sua visão. Lembra o que o Senhor falou para Abraão? Abraão estava lá na tenda dele e pensando como seriam as promessas que Deus fez para ele. Aí Deus fala para ele o seguinte: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. Assim será a sua descendência, incontável como as estrelas dos céus e as areias do mar. Então Deus falou para ele, mas você precisa sair do lugar que limita a sua visão e olhar o que Deus está fazendo. Às vezes nós ficamos tão tontos dentro do negócio que nós estamos vivendo hoje, dentro do problema, da dificuldade, da adversidade, que nós não conseguimos olhar para o que Deus está fazendo. E a gente fica limitado ao que nós estamos vivendo agora, enquanto que Deus quer que você olhe a dimensão do que Ele pode fazer e do que Ele vai fazer. Em nome de Jesus, às vezes nós ficamos preocupados, presos, angustiados no problema pontual que está acontecendo agora e esquecemos das grandezas de Deus, das promessas de Deus, da manifestação do poder de Deus, que o Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso, que Ele faz infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que em nós opera. Aleluia! Pensar é conosco, mas agir é com Deus. Então, pensa com os olhos da fé. Pensa grande, porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Pensa grande. Em nome de Jesus, porque o seu Deus é grande. Seu Deus é poderoso. O nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus é poderoso. Aleluia. Não é o que você olha que importa, é o que você vê. Então, tudo está na ótica de como nós estamos vendo as coisas. Não é o que você olha, é como você vê, como você está vendo a vida, como você está vendo a sua vida espiritual, como você está vendo a sua casa, a sua família, seu casamento, sua vida profissional, sua igreja. Como que você está vendo? Em nome de Jesus, sai do lugar que limita a tua visão, olha com um olhar de fé. Eu vejo uma igreja com mais de 7.000 pessoas adorando, congregando. Eu passo por aquele estádio ali, eu vejo um grande culto de avivamento de jovens vindo de todas as nações da terra buscar o avivamento conosco nesse lugar. Eu vejo isso com os olhos da fé. Eu vejo a sua vida, a sua casa, a sua família, todos celebrando a Deus conosco. Eu vejo você num lugar de honra. Eu vejo Deus te levantando aqui nesse país. Eu vejo Deus te prosperando. Eu vejo Deus abrindo portas para você. Eu vejo Deus fazendo coisas que você jamais imaginaria que Deus faria. Eu vejo Deus honrando você. Eu vejo Deus honrando o teu casamento. Eu vejo Deus honrando você primeiro dentro da tua casa para os seus. Eu vejo Deus honrando você dentro da sua casa para os seus, com a sua família. E vejo Deus também te honrando do lado de fora. Em nome de Jesus, eu vejo Deus te dando crescimento. Eu vejo Deus trazendo pessoas de muitos lugares para perguntarem coisas a você, para aprender com você. Aleluia! Sai do lugar que limita a sua visão. Cresce, prospera, avança, porque o céu é o limite daqueles que creiam. Abraão, olha para o céu. Olha para o céu, irmão, no problema da luta, no problema da adversidade, no problema da dor, no problema da solidão.
Olha para o céu, que é do céu que vem a resposta. Eleva os meus olhos para os montes, para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A resposta virá do céu. Então olha para o céu, olha com o olhar espiritual, sai do lugar que limita a sua visão, cresça, prospere, avança, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda Jesus, irmão. Glória a Deus. Sai do lugar que limita a sua visão. Avança. Em nome de Jesus. Tantas portas abertas. Na hora que eu estava aqui falando, eu olhei para o céu e vi muitas portas. E sabe o que Deus está falando comigo? Estou abrindo porta hoje aqui. Deus está abrindo porta. Deus está abrindo porta. Quem precisa de uma porta aqui? Deus está abrindo porta. Pega. Deus está abrindo a porta. Deus está abrindo a porta, 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 Deus está abrindo a porta. Jovem, esse ano é um ano de muitas novidades de Deus para a sua vida. Deus vai te surpreender. Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida. É necessário esse tempo que você passou, Deus está falando comigo, esse tempo que você viveu, esse tempo que você passou, esse tempo que Deus retirou você para um tempo de estar só com Ele, foi um tempo de agir de Deus, de tratamento de Deus na tua vida, para o que Deus vai fazer esse ano na sua vida. Um ano de surpresa, de novidades, de portas abertas, um ano de conquista. E eu vejo uma porta aberta diante de você. Entra nela que é Deus que está abrindo. Aleluia. Aplauda Jesus, irmão. Aleluia. Deus está falando comigo que você veio aqui hoje e você precisava dessa resposta de Deus. Tem uma porta aberta para você. E Deus está mandando você entrar nela. Que Ele está nessa porta te abençoando. Amém? Em nome de Jesus. Oh, glória. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã. Sai do lugar que limita a sua visão. Terceiro lugar. Desça depressa. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então, irmãos, desça depressa. Zaqueu não desceu também de qualquer jeito. Ele desceu depressa e a Bíblia vai dizer no versículo 6 que ele desceu com alegria. Ele desceu depressa da árvore e desceu com alegria, meus irmãos. Para Deus fazer o que Ele precisa fazer na nossa vida, às vezes nós vamos precisar descer. Vamos precisar reconhecer que Ele está trabalhando. E descer, às vezes, simboliza deixar o nosso orgulho de lado, o nosso status de lado, a nossa posição financeira, né? A nossa posição de trabalho. Às vezes você é um empreendedor, dono de uma grande empresa. Talvez você dá até trabalho para algumas pessoas, mas com Jesus você tem que descer. Com Jesus você tem que se quebrantar. Porque a melhor maneira de falar com Jesus não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Então desce depressa. O que Jesus está falando para Zaqueu? Zaqueu, eu tenho pressa em trabalhar na sua vida. O desce depressa é porque Jesus tinha pressa de fazer o que ele ia fazer na vida de Zaqueu. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está com pressa de fazer o que ele tem que fazer na sua vida. Jesus está com pressa de fazer o que ele tem que fazer na sua vida. Jesus está com pressa de fazer o que ele tem que fazer na sua vida. Jesus está com pressa de fazer o que ele tem que fazer na sua vida, irmão. O Senhor te escolheu, te chamou. E ele te viu. No meio daquela multidão toda, ele viu Zaqueu em cima de uma árvore. Às vezes você acha que ninguém está te vendo, que ninguém está te olhando, mas Jesus te viu. E ele fala para você: desce depressa, que me convém estar na tua casa. Quando ele fala isso, ele diz: me convém estar na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus negócios. Me convém estar contigo. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e com alegria. Desce com alegria. Esse é o sentimento de quem recebe Jesus. Alegria! Alegria! Esse é o sentimento de quem recebe o Senhor. Alegria! Zaqueu desceu depressa e a Bíblia diz que ele desceu com alegria.
Jeremias capítulo 18, filho do homem, desce à casa do oleiro e falarei contigo. Nós precisamos descer, porque quando nós descemos, Deus fala com a gente. Muita gente só quer subir de nível, subir de level, subir na vida, subir. Mas a ótica de Deus é o contrário, é descer. Quanto mais você desce, mais Deus fala contigo.